Bom, Aline, queria agradecer mais uma vez por você ter aceitado o convite de participar aqui do evento Share Impact, o principal evento, né, do ano. A gente, acho que desde junho, a gente vem fazendo alguns encontros e para poder celebrar no encerramento do ano, agora em outubro, dos 2 dias, com vários convidados com temas super interessantes. Então, gostaria de agradecer você por ter aceitado o convite. Imagina, eu que agradeço, fiquei bem feliz mesmo pelo convite e pelo interesse, né, da forma como eu escrevo, da forma como eu abordo esse assunto. Então, estou bem feliz e agradeço muito mais uma vez. Obrigada. E você já é muito conhecida no LinkedIn, né? As pessoas já sabem que é a Lírio, mas queria que você contasse um pouquinho da sua história, apresentasse quem é a Aline, e contasse a sua trajetória aí no RH, no LinkedIn, para que as pessoas te conheçam um pouco mais. Então, gente, meu nome é Aline Souza, eu tenho 32 anos, sou casada, tenho 2 filhos, que são a minha maior riqueza, né? Eu sempre gosto de me apresentar, já falo logo, eu sou mãe, porque é realmente uma coisa que a gente tem muito orgulho de falar, porque a gente sabe o tanto de coisa que a gente faz, né? Quando a gente é mãe, a flexibilidade que a gente adquire, a resiliência, a empatia, enfim, são muitas habilidades que a gente adquire com a maternidade. Eu tenho uma experiência de mais ou menos aí de 8 anos em gestão, né? Gestão geral, incluindo o RH. Há 2, eu migrei para recrutamento, para o subsistema de recrutamento e seleção, comecei a atuar como headhunter, né? Eu tenho uma consultoria de carreira, de recolocação profissional. Eu fui eleita, né, LinkedIn Top Voices 2020, pela qualidade do meu conteúdo, por trazer esses assuntos de RH, e trazer também essa pauta de recolocação, de humanização, né, de acolhimento nos processos seletivos. Saí no mês de julho nos top 20 influenciadores do LinkedIn no Prêmio iBest e agora, né, ontem eu recebi a notícia que eu estou no time de creators do LinkedIn, que é uma nova comunidade que eles estão que tá já tinha nos Estados Unidos, chegou agora no Brasil. E aí eu recebi o convite dos editores do LinkedIn para fazer parte, né? Fiquei muito feliz mais uma vez pelo reconhecimento. Sou mentora, né, de carreira, sou consultora, podcaster, eu apresento também um talk show no LinkedIn que chama 45 Minutos, em que eu trago algumas pessoas que são referências no seu segmento de atuação, tá, das mais variadas áreas, para a gente bater um papo ali. E acho que é isso. Quantos papéis, né? Quanta coisa. Parabéns, essa sua trajetória no Obrigada. LinkedIn, mais um reconhecimento, só para reforçar todo o seu talento e toda a sua trajetória. Muito legal esse reconhecimento. Muito bom. É um reconhecimento que realmente mudou a minha vida, né? Quem me acompanha já há um certo tempo no LinkedIn sabe da minha trajetória. Há uns 2 anos eu estava ali num episódio de depressão, nessa busca por recolocação pós-maternidade, que não foi fácil. E Uhum. a escrita, ela realmente foi como uma terapia, né? Então eu descobri o LinkedIn, assim, essa produção de conteúdo, essa minha capacidade de produzir conteúdo. E aí, graças a Deus, assim, fui sendo reconhecida, né? Eles deram créditos aí pelo meu trabalho, e é isso, é continuar fazendo o que eu já faço e acredito que esse conteúdo faz diferença, que eu inspiro as pessoas, auxilio as pessoas, e é isso, né? O meu propósito é esse, realmente, de contribuir com as pessoas de alguma forma. Que bom. E hoje, eu acho que é um tema que está muito em pauta, que é o tema que a gente vai discutir aqui, que é o como preparar os profissionais de RH para entrevistas adequadas aos novos tempos, né? Eu acho que a sua Uhum. trajetória conta um pouco disso, né? Acho que tá toda a sua jornada profissional, né? E eu queria que você comentasse um pouquinho como que você percebe as mudanças dos últimos 10 anos no processo seletivo de novos profissionais. Como que você tem percebido essas mudanças?
Bom, Joyce, eu tenho percebido assim, principalmente quanto à inserção de novas tecnologias, né? Porque há 10 anos atrás a gente não tinha, por exemplo, o método de entrevista online. Você não tinha isso, né? Você mandava o seu currículo lá, uma enxurrada de currículos por e-mail que você mandava, ou até mesmo presencial. E aí os recrutadores pegavam ali aquele monte de currículo, via se você tinha compatibilidade ou não com aquele cargo, fazia entrevista e pronto. Hoje a gente já tem a questão das plataformas de ATS, que faz toda aquela triagem artificial, né? Que tem os robozinhos da seleção e Uhum. que eles vieram realmente com esse papel de facilitar aí para o recrutador e também para o candidato. Só que aí a gente gera também essa dualidade de opiniões quando a gente fala de facilitar para o candidato, porque tem muitas pessoas que não têm essa familiaridade ainda, né, com essa inteligência artificial. Então, muitas pessoas não sabem como adequar os seus currículos, muitas pessoas não entendem como funciona, né, uma triagem artificial, como é que você coloca essas benditas palavras-chave que tanto bate na tecla, né, que RHs falam tanto disso, como você prepara esse documento de uma forma mais assertiva para aplicar ali para determinada vaga. Então, realmente, essa inserção de novas tecnologias eu vejo como uma grande mudança, né, que Uhum. aconteceu nos processos. E eu acredito que é a principal, assim, e o método também de entrevista, né, de abordagem. Então, antes as pessoas, elas iam na entrevista presencial, né, o recrutador ligava ali, chamava para entrevista, tal, muitas vezes não tinha nem essa pré-entrevista por telefone, já liga, você tem que estar aqui amanhã, sei lá, 7 horas da manhã. Então, essa inserção de tecnologia também desse método online que a gente faz hoje também facilitou muito, né, para essa redução de custos, tanto para a empresa quanto para o Uhum. profissional. Questão de sustentabilidade, né, menos impressão de currículos, porque hoje a gente acessa tudo na tela do computador, então tem muito disso também. Poupar o tempo, né, esse gerenciamento de tempo também ficou muito mais tranquilo de se fazer, enfim, então são algumas mudanças aí que há 10 anos atrás a gente não tinha e que tá cada vez mais, estão cada vez mais sendo adotadas, né? Uhum. E com a conscientização que a sociedade vem, né, a gente é até interessante comentar que a nossa próxima pauta é falar sobre diversidade, né? Perfeito. Mas com toda essa conscientização que nós adquirimos, ampliamos, né? Nós expandimos a nossa consciência nos últimos 10, 20 anos, coisas que a gente fazia 20 anos atrás, né? Hoje a gente olha com outro olhar, né? Muitas coisas que eram praticadas antigamente no processo seletivo, elas não podem ser mais praticadas, exatamente por essa expansão de consciência. O que no seu ponto de vista, as coisas não são mais aceitas? Eu bato muito na tecla nessa questão das perguntas invasivas. É uma coisa que realmente eu falo bastante mesmo na minha produção de conteúdo do LinkedIn, porque é uma prática que ela é bastante recorrente, infelizmente. Então, quando eu falo de perguntas invasivas, são perguntas do tipo, você perguntar para uma mulher se ela está grávida, ou qual religião, se ela é casada, se ela tem filho já, ou não tem, ou se quer ter, se tem muitos filhos, já fechou a fábrica, vem as piadinhas, né? Uhum, Com essa questão muito intimista, assim, você nem conhece a pessoa, então você vai encher essa pessoa de perguntas que nada tem a ver com o processo seletivo, além de outras, né, de religião, se a pessoa tem algum posicionamento político, enfim. São várias uhum, perguntas que realmente não deveriam ser feitas ali na hora do processo seletivo. E por que eu, como RH, eu falo isso? Porque eu já sofri na pele, né, discriminação em processos seletivos pelo fato da maternidade. Então, questões como se tiver uma reunião importante, seu filho estiver doente, você vai fazer o quê? Eu já fui demitida, inclusive, por ter um filho em fase de amamentação, que eu falei que não conseguiria ficar até mais tarde no trabalho, e aí no outro dia eu, eu assinei ali minha carta de demissão. Então, são algumas coisas
que realmente não cabem ali na hora da entrevista, né? E quando a gente fala dessa preparação desse profissional de RH, é justamente isso. Ele pensar assim, nossa, será que se eu tivesse na posição de candidato, eu gostaria que me fizessem esse tipo de pergunta, entrassem na minha intimidade dessa forma? Porque muitas perguntas também geram traumas, geram frustrações nessas pessoas. Você imagina você perguntar para uma pessoa o que ela aprendeu com a pandemia, por exemplo, e a pessoa falar assim: ah, perdi a maior parte da minha família. O gatilho que você o gatilho emocional que você não gera ali na hora dessa pergunta, né? Quanto à diversidade. Então, você fazer, eu até vi um relato esses dias que tinha uma recrutadora que ela perguntava pro rapaz insistentemente: ah, você é casado? Sua mulher, ela deve ter muito orgulho de você pela sua trajetória, tal, tal. E ela ficava insistindo nisso. Aí o rapaz foi falou: sim, mas não é mulher, é o meu marido. E aí, nesse momento, ele sentiu que acabou a entrevista. A recrutadora, ela simplesmente parou ali, ele viu que ela não tinha mais o entusiasmo que ela estava antes. Então, são alguns vieses inconscientes que a gente tenta, a gente, quanto RH, tem que evitar, né? Você não pode imprimir ali o que você acha, o que você pensa, ah, enfim, os seus, como eu diria assim, o que você acredita ou não acredita. Então, assim, é respeito, né? É respeitar a pessoa que está ali do outro lado, independente de cor de pele, independente de orientação sexual, independente de posicionamento político, e é por esse motivo que você não deve entrar na intimidade das pessoas. E há recrutadores, infelizmente, que defendem essa prática, que dizem que querem conhecer um pouco mais as pessoas e blá, blá, blá. Se você quer conhecer um pouco mais da pessoa, você não precisa fazer esse tipo de pergunta. O que que vai agregar ou não você saber se a pessoa paga aluguel, por exemplo, ou se ela tem casa própria, ou com quem que ela deixa o filho? Você vai ficar com o filho para ela? Não vai. Você vai pagar o aluguel? Não vai. Então, são algumas perguntinhas que você tem que ter essa sensibilidade. Você tem que ter realmente esse tato e, como eu falei, pensar: nossa, se fosse feito para mim, será que seria legal? Será que eu ia gostar? Será que eu ia receber bem essa pergunta? Isso me geraria algum tipo de desconforto? Então, é isso. Quando a gente fala de pessoas, né? A gente está falando ali de pessoas que são dotadas de sentimentos, são pessoas que são dotadas de, de história de vida e tudo mais. Então, quando você prepara, você estrutura uma entrevista, você tem que ver ali o que que é importante você extrair daquela pessoa para saber se realmente faz sentido para aquela vaga em questão, né? Eu costumo falar muito que a entrevista é um processo de troca. Então, a empresa, ela está buscando ali um profissional, né, para resolver o problema dela, porque ela tem um problema. Quando ela faz uma contratação, ela tem um problema, ela está buscando uma solução, que é esse profissional. E o profissional, ele também está buscando uma empresa para integrar. Então, assim, não é só essa relação de, eu tenho que me preparar, por exemplo, o candidato só tem que se preparar, o candidato só que tem que estudar sobre a empresa, e somente o candidato que tem que fazer todo esse ritual de preparação. E não é. Do lado do recrutador também exige essa preparação. Quantas vezes eu não já ouvi reclamações de candidatos em que o recrutador nem sequer leu o currículo, não sabe, não tem noção do que aquela pessoa já construiu na carreira. Sendo que o currículo, ele é para isso. É para você ter uma noção ali do que a pessoa já desenvolveu na sua trajetória profissional. Então, se você vai fazer uma entrevista e você nem se deu o trabalho de ler esse currículo, então para que você pediu? Não tem sentido, né? Então, o recrutador, ele também tem que ter essa preocupação com a pessoa que está do outro lado. Então, é preparação de ambos os lados. Como eu disse, é uma troca. Falei demais, né? Imagina. E realmente é muito importante que o profissional
se prepare antes para o processo seletivo, né? Leia minimamente o currículo, tem tantas ferramentas, LinkedIn, o currículo, uma série de coisas. O que a gente espera de um profissional de RH é que se prepare, né? Quando a gente ouve, um gestor não estava preparado, ok, tem uma demanda aí que o RH precisa fazer, é preparar o gestor. Mas o profissional de RH, ele precisa estar preparado para isso, né? E ter essa sensibilidade. Sim, claro. Na hora que você vai alinhar essa vaga ali na sua organização, na sua empresa, essa liderança é essencial que você faça esse alinhamento junto com a liderança. O RH, ele não faz alinhamento de vaga sozinho. E se ele fizer isso, ele está fazendo errado. Porque não Exatamente. deve ser assim, né? Deve ter um alinhamento dos dois ali. Então, o líder está aqui para falar o que realmente ele precisa ali, né? O líder da área ou o líder geral, enfim. E o RH está aqui para contribuir nesse processo de alinhamento de vaga. E aí, na hora que você vai fazer essa estrutura de entrevista, né? Você, como RH que está ali, que faz esse primeiro contato, então você tem que ter, de fato, esse tato para lidar com a pessoa que está ali do outro lado. Às vezes a liderança, por exemplo, chega na entrevista com a liderança e o líder tem, né, N coisas para fazer, às vezes não deu tempo de ver e tal. Qual é o papel do RH? É realmente informar, olha, né? Depois que você bate o papo com um profissional, o que você tem que fazer? Você tem que bater o papo com a liderança. Você fala, olha, os profissionais selecionados são esses, a história do fulano X é essa, eu extraí isso da nossa conversa. Do fulano Y é essa, então esses são os finalistas aqui. Eu tive essa percepção, essa outra, tá aqui os relatórios, tá aqui os testes que eles fizeram, perfil comportamental. Vamos sentar aqui e vamos ver. E aí o gestor, entendendo já como é o perfil de cada pessoa e já sabendo dessa opinião do RH, ele vai bater esse papo com o profissional. Então não justifica um líder também chegar numa entrevista e falar: "Nossa, ai, tanta coisa para fazer, eu não tive tempo de saber de nada do seu perfil. Me conta tudo de novo. Então, para que ele passou pelo RH?" Uhum. Né? Não tem Exatamente. sentido. Teve uma amiga minha que ela foi numa entrevista e a entrevista inteira foi de pergunta pessoal. Eles não fizeram uma pergunta de competência técnica. A entrevista inteira foi perguntando sobre os filhos dela, foi perguntando sobre o que o marido dela fazia, perguntou se ela já tinha feito laqueadura. Então, assim, Meu um Deus. monte de pergunta totalmente fora do escopo da vaga. Nenhuma pergunta que eles fizeram, praticamente nenhuma, tinha a ver com a vaga efetivamente, com o que ela iria fazer na empresa. Mas realmente eles fizeram uma escavação na vida dela. Então, eles perguntaram tudo que você imaginar. E aí, depois ela me contou, ela falou assim, Aline, eu fiquei extremamente frustrada e extremamente invadida, porque como eu preciso do emprego, eu acabei respondendo as perguntas, mas aquilo ali me gerou um desconforto tão grande, e eu falei para ela, você imagine então, se eles fizeram isso no processo de seletivo, como é que não vai ser a tua vida lá na organização? Você não imagina o Uhum. tipo de liderança tóxica que você vai ter lá dentro. Você não imagina o tipo de situação que você vai ter. Então, às vezes, isso foi até para te livrar de um mal muito maior, né? Exatamente. Mas, infelizmente, a gente tem esse tipo de conduta e eu gosto mesmo de bater nessa tecla que tem que ter essa preparação de liderança, tem que ter essa preparação de RH e até essa mudança de cultura organizacional. Tem empresas que já pensam assim: já fiz os processos toda a vida, os meus processos eles foram feitos assim. Então, para mim não existe essa de diversidade, de inclusão, eu vou continuar com as mesmas perguntas absurdas, eu vou continuar agindo como eu devo fazer. E boa parte das pessoas não tem essa consciência que você pode denunciar. Quando isso Uhum. te fere como pessoa, quando isso entra na tua intimidade, você pode denunciar, né? Você pode denunciar a empresa por danos morais.
porque ela está infringindo ali, está te invadindo. E isso não diz respeito, né? O que você faz a sua vida pessoal não diz respeito à empresa. É realmente uma troca para saber se você tem as competências necessárias para vaga em questão. E aí, né, com o decorrer do tempo, se a pessoa for contratada, você vai ter tempo suficiente para ter esse convívio com a tua liderança, para ter esse convívio com esse RH, para entender melhor a respeito da vida ali daquele colaborador. Mas esse momento do processo é realmente para você saber se aquele profissional ele tem aderência ou não para a vaga que você está ofertando. E para a pessoa entender também se aquela empresa ela faz sentido para os valores que ela carrega consigo, né? Se realmente faz sentido ingressar naquela organização. Então, é basicamente isso. Tem uma pergunta interessante aqui. O fato da pessoa ter tomado ou não a vacina contra o Covid pode ser invasiva? É uma pergunta capciosa essa. Muito, assim, é uma pergunta muito polêmica, porque a gente sabe que tem as pessoas que são contra a vacina, que têm, né, suas inúmeras opiniões sobre a vacina, tem as pessoas que não, que são tranquilas quanto a isso. E aí vai muito do jeito que você aborda isso e do quanto isso é importante ali para tua organização. Então, por exemplo, na minha organização eu só aceito pessoas que de fato tomaram a vacina. Então, procura com jeitinho assim. Na verdade, tem até uma questão legal, né? De que hoje, para você trabalhar numa organização, a empresa está legalmente pautada por garantir que as pessoas apresentem o comprovante de vacina. Então, neste caso, eu não considero eu estou falando da minha opinião aqui, né? Mas eu não considero uma pergunta invasiva por ser uma questão de saúde, saúde, não é corporativa, gente, é saúde do ambiente, né? Então, você vê, por exemplo, para entrar numa prefeitura, numa câmara, hoje eu estava assistindo, não sei em que reportagem, que eu acho que na Câmara de São Paulo, de vereadores, na prefeitura, é obrigatório a apresentação do comprovante de vacina. Já vi empresas também que já estão pedindo para que os colaboradores apresentem. Então, se você vai contratar aquele profissional para a sua empresa, eu acredito que a carteira de vacinação vai se tornar um documento obrigatório no processo seletivo, no processo de admissão, na verdade. Né? Então, é a mesma coisa de perguntar se a pessoa tem um certificado de faculdade, enfim. Eu acredito que por isso está pautado legalmente, não deva ser uma pergunta invasiva. Como eu disse, né? É muito controverso, porque realmente tem gente que simplesmente não toma a vacina. É claro que tem todas essas questões legais, mas tem muita gente que não concorda com isso, enfim. E é como você disse, a empresa tem o direito, né, de perguntar e tal, mas tem esse tipo aí já entra opinião, né? Tem as opiniões prós e as opiniões contra. Exatamente. Mas é isso, a empresa tem o direito, né? Então, se está legalmente pautada, eu também não considero uma pergunta invasiva, é só o jeito de você abordar o assunto também com essa pessoa, né? Como Se você vai ficar no perguntar sim isso? ou não e não perguntar por quê, mas por que não, porque sim. Exatamente, sem posicionamento. Exatamente. Ficamos no limite ali do aceitável. É só se tem o comprovante, se já tomou, enfim, por questões. E até, Luísa, acho que seria uma pauta interessante para uma enquete, para uma pesquisa, em relação à documentação para admissão. Se as empresas vão Perfeito. solicitar ou não. Muito bom. Né? Eu acho que é uma pauta interessante aí para enquete. Mas é isso, como a Luísa falou, né? Você também não ficar escavando.
Ah, você não tomou? Nossa, você não tomou vacina. Por que que você não tomou? Aí você já Exato. vai entrar em questões políticas, a pessoa vai falar do presidente, vai falar um monte de coisa. Enfim, Exata, né? E por isso que é tão exatamente. polêmico, porque é bem mais profundo, assim. Exatamente. Bom, e que dicas que você poderia deixar? A gente está se aproximando aqui do final, porque hoje tem bastante tema, a gente tem que ficar muito regradinha no horário. Então, para a gente deixar esse encontro mais rico, né? Que dicas que você poderia deixar para os profissionais de RH para que estarem adaptados ao processo seletivo dos novos tempos? Que perguntas fazer? Não as de que não fazer, né? Que fazer? Assim, um processo de entrevista, ele é muito pessoal, né? Então, assim, não tem como eu falar para vocês, uma receita de bolo, de um combo de perguntas que vocês devem fazer para as pessoas, porque realmente vai depender muito ali do cenário, vai depender muito do tipo de perfil, vai depender muito que tipo de vaga que você está tocando, né? Como eu falei, essa preparação desse profissional é de realmente entender o perfil dessa pessoa que está ali para ser entrevistada e você estruturar essa entrevista com base nesse perfil. Então, por exemplo, eu tenho uma vaga, sei lá, de analista de RH, e aí eu vou entrevistar a Joyce. A Joyce tem um tipo de experiência que talvez a Luísa não tenha. Então, eu tenho que entender como são os perfis e o tipo de perguntas que eu tenho que fazer para a Joyce e o tipo de perguntas que eu tenho que fazer para a Luísa. Lembrando sempre de focar em quê? Na vaga. De focar nas competências que eu preciso para aquela vaga especificamente. Né? Como a gente está falando aqui e falando e repetindo. Perguntas invasivas, perguntas discriminatórias, perguntas que geram algum tipo de trauma, algum tipo de frustração, que você realmente está invadindo a intimidade das pessoas, elas não devem ser feitas por motivos óbvios, né? Então, não cabe você entrar nesse tipo de assunto. Então, realmente, você tem que ver ali o que teu descritivo de vaga, o que você alinhou com o seu gestor que você precisa em um profissional. Qual o tipo de hard skill que você precisa? Ah, eu preciso que esse meu analista de RH ele seja muito voltado para o subsistema de recrutamento e seleção, saiba fazer o hunting, saiba fazer ali uma pesquisa booleana para atuar com talent acquisition, enfim. Então, você vai ver ali o que é que você precisa. Eu preciso disso. E aí, dependendo do que você precisa para aquela vaga, você vai estruturar suas perguntas de acordo com o perfil da pessoa. Soft skill, a mesma coisa. Qual soft skill que eu estou precisando ali? Então, você vai aplicar os testes, né? A entrevista é para isso. No currículo, você já não coloca soft skill, porque na entrevista, o recrutador, né, quem estiver conduzindo ali, ele é preparado para saber ali o teu perfil comportamental. Então, ele vai aplicar testes específicos. Tem gente que aplica o DISC, tem gente que aplica testes de fit cultural para saber se está de acordo com o que a empresa acredita ou não. Enfim, e aí você, sabendo se tem realmente aderência à vaga, tanto quanto as competências técnicas, quanto as competências comportamentais, você vai saber se aquele profissional ele está apto a ingressar na organização ou não. Então, assim, não tem como eu falar para vocês, faça essa pergunta, porque é muito pessoal no sentido de você estruturar. Não tem como você fazer um combo de perguntas para todo mundo, assim como não tem como você fazer um currículo só para tudo quanto é vaga. É Uhum. meio que uma comparação que eu faço, porque é isso, né? Cada vaga, ela é diferente, cada vaga que você vai se aplicar. Por mais que você seja da mesma área, mas você pode observar que cada vaga vai pedir uma coisa diferente. Pode ser uma coisinha, um item, mas vai ter uma coisa diferente. Assim como na entrevista, cada pessoa tem o seu perfil, cada pessoa tem a sua vivência profissional. Então, você tem que realmente estruturar a sua entrevista com base no perfil dessa pessoa e do que você leu ali no currículo dela. Mais uma vez, salienta a necessidade de você, pelo menos, ter a preocupação de ler o currículo. Se a pessoa tem um perfil no LinkedIn,
dá uma olhadinha, vê se está completo para você ter uma noção maior, porque como o LinkedIn é uma rede de relacionamento profissional, as pessoas às vezes até se sentem mais à vontade de se apresentar ali, né, na parte Uhum. do sobre do perfil. Então, as pessoas geralmente costumam falar um pouquinho sobre a vida delas, Uhum. e tem essa linguagem mais informal ali no LinkedIn. Então, se ela tem um perfil, procura dar uma olhadinha, né, se aprofunda ali. Assim como o candidato, ele pesquisa sobre a empresa, quando ele vai participar de uma entrevista, então por que que você também não lê sobre o Uhum. candidato? Você também não pesquisa um pouquinho mais sobre ele? E aí, na hora também que você vai abordar esse candidato ali por telefone, que é o primeiro contato que você faz, tenta já ver algumas perguntinhas-chave de acordo com a vaga, né, que você precisa saber já de antemão. A famosa pretensão salarial, se você não pode abrir vaga, que gera, é outro assunto que gera muito polêmica, é a pretensão salarial, né? Tem empresas que realmente estão ali tentando entender a média de mercado, quanto é que a pessoa ganhava no antigo trabalho, enfim. Tem uma série de questões que envolvem essa questão de divulgar ou não o salário, mas muitos candidatos, infelizmente, não entendem e reclamam bastante quando o recrutador pergunta a pretensão salarial. Mas você, como candidato, você tem que estar preparado para responder, né? Se te perguntarem, pesquisa. Entre em sites como Glassdoor, salários.org, tem uma lista que sai todos os anos da Robert Half, que tem os Uhum. salários ali, as regiões em que é praticado aquele salário de acordo com o cargo. Então, esteja preparado, assim como perguntas que não são invasivas, mas também não são perguntas legais de se fazer, assim, essas perguntas clichês, né? Tem que muitos recrutadores fazem. Uhum. Então, esteja preparado, né? Treine, veja ali o que que você já fez na sua trajetória profissional, esteja ciente dos seus resultados, preste bastante atenção no descritivo de vaga. Tem muita gente que não presta atenção no que está pedindo ali no escopo de vaga. Por quê? Uhum. Porque ali está a resposta para você se sair bem ou não numa entrevista de emprego. Então, se você pauta a sua apresentação ali naquele descritivo de vaga, você pode ter certeza que a sua chance de se sair melhor naquela entrevista ela vai ser muito maior do que você pegar a sua trajetória inteira que não faz sentido com a vaga ali que você está pleiteando. Então, treine não é recitar currículo, é realmente você fazer você ter essa noção de perguntas, você ter essa noção da sua carreira. Por incrível que pareça, tem muita gente que não tem, Uhum. que não sabe vender o peixe, não sabe falar, né, sobre os seus resultados, não sabe falar o que construiu no decorrer da sua trajetória profissional. Então, essa preparação prévia, ela é fundamental para você se sair bem numa entrevista, e para o profissional de RH, a mesma coisa. Então, Uhum. leia sobre o perfil do candidato, leia o currículo, faça algumas perguntinhas-chave ali no momento da primeira abordagem, e também se prepare para esse momento, né? Como eu falei, é uma troca. Você está procurando um Uhum. profissional, o profissional também está procurando um local para integrar, para fazer parte. Acho que um ponto importante também, dica para profissionais de RH, é ser imparcial, né? Sem julgar. Você está ali para conhecer a pessoa. Sim, Então, a pessoa responde, é ser imparcial. Você tem as suas crenças, o candidato tem as crenças dele. exatamente. Deixar os seus, tentar deixar os seus preconceitos de lado, né? Porque por mais que a gente pense, a pessoa é humana, mas perceber isso, ter essa sensibilidade para perceber o que está sendo preconceito seu, né? E Uhum. o que verdadeiramente é o candidato. Mas muito boas essas dicas, Aline. Obrigada mesmo. Tem muitas perguntas aqui no bate-papo. Perguntar aqui: pesquisar sobre candidatos nas redes sociais, tipo Facebook e Instagram, é uma questão invasiva? Não, é rede social, né? Não é? Então, se a pessoa Exatamente. colocou lá, é porque não é escondido. Então, qualquer pessoa Exatamente. pode ver, né? Então, assim, por isso que muitas vezes a gente aconselha a pessoa tomar cuidado com o que ela coloca nas redes sociais.
né? Porque tem muita gente que coloca lá, coisas obscenas ou coisas que não são tão bacanas, né? Você imagina, você está participando do processo seletivo, aí o gestor, ele entra ali na tua rede social, no teu Instagram e vê coisas que não são tão legais assim para o ambiente profissional. Então, pensa muito nisso, assim. Eu gosto de falar bastante de questão de marca pessoal. Então, qual o legado que você quer deixar? O que que você, pelo que você quer que as pessoas te reconheçam? Então, se você está postando coisa ali na rede social sobre, enfim, X questões que não são tão bacanas assim para o âmbito profissional, você vai ser reconhecido por aquilo, infelizmente, porque é o que você está mostrando para o mundo. Então, o que você está mostrando é aquilo ali. Então, presta atenção, né, no tipo de postura que você está tomando nessas redes. Mas é invasivo? Não é, porque é rede social, tá? Então, se a pessoa colocou ali, é porque ela é aberta. Uhum. E também, tem mais alguma pergunta que eu não percebi, Luísa? Que eu fui acompanhando, estava tão bom ouvir aqui a Aline. Queria agradecer aí para quem mandou perguntas. Teve a pergunta deixa eu ver aqui, da Vânia, mas que era sobre como mudar essa cultura, então acho que está dentro ali das dicas, né, que a Aline deu, que realmente é um processo que não é do dia para a noite, mas acho que as dicas ajudam. E aí teve um comentário aqui na transmissão pelo LinkedIn também, mas também falando sobre, já aconteceu comigo, por que alguns recrutadores ainda fazem isso, né? Que eu acho que, querendo ou não, a gente já abordou também que às vezes faz parte, é uma decisão acima, ou faz parte da cultura, ou às vezes não é por mal também, enfim, mas uma pergunta bem ampla, né? Mas se quiser colocar algo em relação. Eu acredito que tem muitos profissionais de RH que precisa de uma reciclagem, né? De uma reciclagem, de uma conscientização, de uma sensibilização. Tem muitas coisas que ainda está em pauta, tem muitas coisas que a gente está aprendendo, né? Porque tem muitas coisas que a gente vem construindo a consciência. Então, o profissional de RH ele precisa estar antenado nas mudanças, estar aberto, né, para essas mudanças, para expandir a consciência nisso e aí sim mudar a postura. Isso aí também é uma coisa, Joyce, que você não ensina na faculdade. Exatamente. Esse jeito de você tratar as pessoas, isso é uma coisa sua. Então, assim, a faculdade, né, você aprende ali questões muito técnicas sobre como estruturar uma entrevista e tudo mais. Mas essa sensibilidade ao lidar com o candidato, ela é sua, essa gentileza, simpatia, enfim, é sua. Então, você que tem, mais uma vez, destaco, você que tem que pensar, será que seria legal se fizessem para mim? Será que eu gostaria de ser tratado dessa forma? Ainda mais na parte de diversidade e inclusão, né? Você imagina o desrespeito que você faz uma pergunta totalmente enviesada, né? Então, assim, são várias mudanças, são várias mudanças de mentalidade que a gente está tendo hoje, né? Que as pessoas realmente elas têm que estar preparadas a todo esse cenário que tá surgindo. Né, principalmente no que concerne a diversidade e inclusão. Então, assim, tem algumas palavras que elas remetem a racismo. Então, você se informar, né, direitinho de que forma você está fazendo aquela pergunta, até quando você vai falar alguma coisa, vai dar uma entrevista, do jeito que você está falando, né? Eu aprendi com uma amiga minha do LinkedIn, né, a Tânia Chaves até, ela disse que denegrir é uma palavra de cunho racista, eu não sabia. Então, foi uma coisa, o quê? Que eu fui aprendendo. E é importante a gente aprender, é importante a gente aprender com as diferenças, né? A gente não está na pele daquelas pessoas. Então, quando a gente se cerca de pessoas dos mais variados gêneros, de pessoas das mais variadas culturas, né, orientações e tudo mais, a gente começa a entender um pouco mais ali do cenário que aquela pessoa está inserida. Eu, como mulher branca,
eu não entendo a realidade de uma mulher negra. Então, se eu tenho essa convivência com ela, eu passo a entender melhor o que ela... Claro que eu não vou entender na totalidade, porque eu não vivo aquilo, mas eu vou saber um pouco mais da realidade daquela pessoa, né? Assim como se eu convivo com pessoas trans, por exemplo, LGBTQIA+, eu vou entender um pouco mais do que aquelas pessoas elas sofrem ali no cotidiano. Então, é importante você se cercar de pessoas diferentes, né? Dessa pluralidade de gente que a gente tem, para a gente entender os diferentes cenários e aprender com essas pessoas, né? Eu acho que é de suma importância o aprendizado e o respeito, acima de tudo. Exatamente. Aline, obrigada pela contribuição. Foi muito rico. Gratidão por você ter aceitado e ter contribuído tanto. Foi um bate-papo tão gostoso que a gente nem viu o tempo passar. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada pelo convite, de verdade. Realmente foi um bate-papo muito bacana, né? Foi bem fluido, sim. Eu vi que teve bastante participação também. E agradecer mais uma vez o convite, viu? Precisarem de mim, já tem meu telefone. Com certeza. Obrigada, Um beijo. Aline. Boa Obrigada, noite. gente. Boa noite.